juntamente conosco no programa Manhã com Deus. Nós vamos então meditar agora na palavra de Deus. Levítico 26, versículo 3 e 4. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. O assunto que estaremos falando hoje, dentro deste texto, é sobre obediência. Sobre obediência. Atualmente, a palavra obediência não é muito bem vista. Cada um quer fazer o que dá na cabeça, como diz o ditado popular. Cada um quer fazer aquilo que dá na teia. Uma linguagem mais jovial. Cada um quer fazer o que bem entender, ou o que bem entende, sem se importar com as consequências. Por isso, quando nós abrimos a Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 26, eu quero incentivar a você a ler todo o capítulo 26, principalmente do verso 3 ao verso 43, porque dentro destes 40 versículos você vai encontrar Deus falando com o seu povo naquela época, o povo de Israel. E hoje podemos aplicar para nós, extraindo alguns princípios e algumas lições, porque hoje nós, a Igreja de Cristo, somos o Israel de Deus. Somos o povo santo, a nação eleita, o sacerdócio real. Quando Pedro vai escrever a sua epístola universal, ele vai apresentar os irmãos da igreja da época como sendo a nação santa, o povo eleito, o sacerdócio real. Logo entendemos que as palavras que Deus direcionara ao seu povo na antiga aliança deve ser meditada por nós, estudada por nós e extraída alguns princípios e algumas lições para que possamos ser bem-sucedidos como foi bem-sucedido o povo de Israel quando obedecia ao Senhor. Então a separação destes 40 versículos, que vai dos versos 3 ao 13, vão falar sobre as bênçãos ou recompensas que a obediência proporciona à vida daqueles que decidem obedecer. Dos versos 14 ao 39 do capítulo 26 de Levítico, vai falar do castigo da desobediência, e os versos 40 ao 46 vai falar sobre o reforço e um pedido do próprio Deus para o seu povo, para que escolha optar em serem obedientes. As palavras contidas nestes versículos são claras e duras. Aliás, Deus não fica passando a mão na cabeça de quem quer viver no erro. Às vezes nós insistimos com pessoas que não querem saber das coisas de Deus. Com Deus é diferente. Você quer? Então eu estou junto com você. Você não quer? Deus não vai ficar bajulando esta pessoa. Vocês viram Jesus? Leia os evangelhos e me prova um versículo que Jesus ficou bajulando gente para ter gente atrás dele. Não. Jesus dizia: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se não quiser, o azar é dele. O problema é de quem decidiu não seguir a Jesus. Então, com Deus propõe para o seu povo e para as pessoas os dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição.
no caminho da bênção está condicionada a nós decidirmos obedecer às orientações que Ele nos dá, às suas leis, os princípios bíblicos, os teus ensinamentos. E o oposto disso também é uma justiça da parte de Deus, porque quem decide ser desobediente também tem que ter a consciência que as consequências da desobediência também virão acompanhando as suas escolhas e as suas decisões. Não deixam dúvidas de que com Deus não se brinca. Podemos até ter argumentos aparentemente bons para escolher a desobediência. Contudo, será que Deus aceitará nossas esfarrapadas desculpas? Nós, homens, às vezes até acreditamos ou fingimos que acreditamos nas desculpas que as pessoas constantemente dão a nós para não estar servindo ao Senhor, para quem já está em um contexto cristão e religioso, para não participar das reuniões. Existem N desculpas que as pessoas estão dando, principalmente neste período do Covid-19, para não estar congregando, para não estar cultuando, para não assumir, não é uma responsabilidade nem com a igreja, é uma responsabilidade com o próprio Deus. Estão arrumando desculpas e mais desculpas. O homem aceita tais desculpas, mas será que Deus, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, está de fato e verdade aceitando as desculpas e das demais esfarrapadas possíveis? Em todas as partes do mundo existem leis para ajudar os povos a conseguirem viver harmoniosamente, ou até mesmo criminosos por não observarem algum requisito. Para cada lei não cumprida, existe geralmente uma cláusula indicando o castigo dos infratores. Existem recursos diversos para o infrator buscar se livrar das consequências de seus atos ilegais. E eu abro um parêntese, principalmente no nosso país, aonde alguém mata uma pessoa. Recentemente, os noticiários têm trazido para nós a informação de pessoas famosas que estavam no volante, alcoolizadas, embriagadas, em alta velocidade, atropelaram pessoas e não permaneceram presas, porque a lei dá o amparo para que tais pessoas não permaneçam presas no regime fechado. Pessoas que mataram famílias, pessoas que mataram pessoas de bem, atropeladas em acidente de trânsito, deveriam sim serem punidas, estar dentro das celas de uma prisão, pagando o mal que fez a uma pessoa, a uma família, a um filho, e infelizmente estão soltos, cumprindo a sua pena em liberdade. E digo mais, continuam bebendo, e digo mais, continuam dirigindo seus automóveis, e digo mais, continuam correndo risco de tirar vida de outras pessoas. Advogados convergir para avaliar a questão e dar um desfecho. Poderíamos pensar na lei espiritual. Quem é suficientemente apto para nos defender da acusação de pecadores que somos diante de Deus? A Bíblia diz que Jesus é o advogado do cristão. 1 João, capítulo 1, a partir do verso 17 diz: aquele que diz que não tem pecado já está pecando, porque todos somos pecadores. Mas a mesma Bíblia diz que aquele que confessa que é um pecador e busca humildemente, arrependido, o perdão, Deus é poderoso para perdoar e para
purificar de toda e qualquer injustiça. Aí, na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1, João escreve assim: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis, mas se porventura algum dentre vós pecar, saiba que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus continua sendo o advogado que pode nos conceder diante de Deus a absolvição. A Bíblia diz que Jesus é este advogado que nos justifica e garante que estamos libertos da escravidão do pecado, aquele poder que nos separa de Deus. A única coisa que é capaz de nos separar de Deus chama-se pecado. Isaías 55 e versículo 59, melhor dizendo, e versículo 1 e 2. Os braços do Senhor não estão encolhidos para não poder salvar, e os teus ouvidos não estão tampados para não poder ouvir. Versículo 2: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. A única coisa que pode nos separar de Deus chama-se pecado. É por isso, quando nós vamos ler Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 31, quando Paulo vai cantar o cântico da vitória, ele vai relacionar algumas coisas que são incapazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A única coisa que Paulo não relaciona chama-se pecado. Por quê? Porque Paulo tinha o entendimento de que a única coisa que é capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus são os nossos pecados. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia da parte de Deus através das Escrituras Sagradas. Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 6 e no versículo de número 23 que as consequências daqueles que decidem viver uma vida de desobediência, uma vida no pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh glória, oh glória! Se neste dia, ou se em algum dia da nossa trajetória cristã, na nossa trajetória de ser humano, nós decidimos seguir o caminho certo, que é Jesus, nós receberemos as bênçãos da parte de Deus sobre as nossas vidas. No entanto, para aqueles que não querem obedecer ao chamado de Deus, ao arrependimento, não há outro recurso e sua própria decisão os condenará. Eu costumo dizer que Deus não condena ninguém. Jesus não veio para condenar as pessoas, melhor dizendo, mas as próprias escolhas das pessoas já farão com que elas sejam condenadas. João capítulo 3, versículo 16 e 17. Porque Deus amou a humanidade de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio de Jesus. Recebe esta palavra no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu já estarei orando por cada pedido de oração, orando por você, orando por tua família. Deus conhece a tua necessidade. Deus conhece os problemas que você está enfrentando. E eu, junto com você, estaremos concordando nesta petição. E quais serão as nossas petições? Por cura, por libertação, por salvação da sua casa, por restauração familiar. E nós